Nós estamos encerrando o nosso mês, na verdade encerra dia 30, nós ainda estamos no propósito da oração do mês de setembro, de uma nova estação. Chegou a primavera, já estamos nela, o mês das flores, a temporada das flores, e a gente vem falando sobre a arca. Nós falamos no primeiro dia sobre a perca da arca, de Israel perdeu a sua glória, do Icabode, filho que levou a marca, a lembrança disso. Falamos sobre os elementos da arca, e hoje não necessariamente eu vou falar da arca, mas eu vou falar da presença. Embora a arca represente a presença, eu quero falar num contexto diferente, porque a gente percebe que existem algumas igrejas que elas valorizam tanto a arca, como Israel valorizou tanto a arca, e esqueceu de valorizar a presença. Quando a gente valoriza a arca mais do que a presença, a gente perde a presença. Porque a presença é algo que tem que ser mantido. A arca você pode até perder, como Israel perdeu, por negligência dela, mas a presença nós não podemos perder. E às vezes a gente acredita, cria um mito, cria um fetiche em cima de um elemento, e a gente acaba perdendo a presença de Deus na nossa vida. O texto que nós vamos ler de Samuel 7, ele na verdade é a continuação de uma história que começa lá em 1 Samuel 7, começa lá no capítulo 4, quando Samuel tem a visão, conta a história para Eli do que vai acontecer. Eli fala algo muito forte, fala assim: ele é Deus e ele pode fazer o que ele bem quiser, porque Samuel teve um sonho de que a casa de Eli seria destruída pela negligência dele no sacerdócio. Eu vou contando a história, eu quero que você viaje, eu quero que você pare para pensar na igreja no contexto de hoje, eu quero que você pense nos sacerdotes, pastores no contexto de hoje, eu quero que você pense nisso, ok? Eu não quero que você pegue uma história pela história, eu quero que você pegue a história e vá aplicando na sua vida e naquilo que você está vendo, que você vê, que você assiste, que você ouve. E Israel foi para uma guerra, Samuel já estava sendo treinado, já era adulto. Israel vai para uma guerra com os filisteus e eles perdem a guerra. Então eles param para pensar e falam assim: poxa, nós podemos trazer a arca. E eles vão para Siló, trazem a arca, e Hofni e Finéias vêm com eles, filhos de Eli, sacerdotes. Eli era sumo sacerdote. E eles então vão com a arca, achando que a arca seria suficiente, porque eles falaram: se nós trouxermos a arca, que é a presença de Deus, a gente vai vencer a guerra. E eles foram com a arca, e eles perderam a guerra. Os filisteus derrotaram eles, e levaram essa arca, e levaram a arca embora, e morre Hofni e Finéias no meio da guerra. Quando ele recebe a notícia, ele cai da cadeira, tinha mais de 98 anos, era obeso, quebra o pescoço, morre, não é? A esposa de Finéias tem o filho e nasce, dá o nome de Icabode, foi-se a glória de Deus. E essa arca é levada pelos filisteus, os filisteus ficam com a arca lá, 7 meses, Deus envia praga no meio deles, úlcera e hemorroidas, e eles então, já não mais aguentando isso, resolvem devolver, fazem sacrifícios, hemorroidas de ouro, rato de ouro, numa carruagem, devolvem a arca. E quando a arca está voltando, eles falam o seguinte: se a arca pegar no caminho X, esse caminho aí significa que foi o acaso que aconteceu. Mas se ele pegar o caminho de Bet-Semes, então nós já sabemos que foi Deus. E os animais pegam exatamente o caminho de Bet-Semes. Chegando perto de Bet-Semes, o povo pega essa arca, não é? Desmancha a carroça, sacrifica os animais ali numa pedra. Essa pedra vai levar o nome depois de Ebenezer, e assim acontece isso. E quando eles veem a arca, vão olhar para dentro da arca, e por causa disso morrem mais de 50 mil pessoas. 50.070 pessoas vão morrer, e eles ficam então entristecidos e deixam a arca na casa de Abinadab. E Abinadab então acaba aí ordenando, vamos dizer, consagrando o seu filho para ser aquele que cuida. E a arca fica durante 20 anos ali. Fica 20 anos presos até que eles têm vontade de ter a arca. Mas entenda bem,
Quando nós olhamos e lemos o texto de que a arca ficou 20 anos, a gente pensa que a arca ficou fora de Israel somente 20 anos, mas ela não ficou. Segundo os historiadores, ela ficou quase 70 anos. Alguns falam 40, outros 50, outros 70. Então, mas 20 anos não foi. A Bíblia diz que ficou 20 anos ali, até que eles se arrependem. Por que o Senhor diz que ficou mais? Porque a arca, quando ela volta para Israel e fica ali naquele lugar, mas quem traz a arca para Siló, quem traz a arca para Jerusalém é Davi. Davi que traz. Então, só Samuel reinou quantos anos? 40 anos. Depois, Davi é que vai trazer a arca para dentro de Jerusalém, para o lugar que ele constrói para colocar a arca. A arca vai voltar ao seu lugar mais de 60 anos, aí, ou 50 anos depois. Porém, Israel estava opresso ou oprimido pelos filisteus. E é essa história que eu vou ler para vocês agora, a partir do verso 3, o pedido deles e a mudança que Deus propõe para eles. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor e servir a Ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si aos Baalins e aos astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai a todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram a água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama, sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até debaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o nome dela Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Amém? Voltando à presença de Deus, ou trazendo a presença de Deus para a nossa vida. E é algo muito fácil de ser conquistado, é a presença de Deus. Mas tão fácil quanto ser conquistado, é fácil de ser perdido. Não porque Deus tira a sua presença, mas porque nós saímos da presença de Deus. O descaso de Israel com a aliança, o descaso de Israel com Deus, custou caro. Custou uma guerra com os filisteus, a derrota, a morte dos seus sacerdotes e sumo sacerdote, Eli, Hofni e Finéias, a perda da arca, da glória, da presença de Deus, vergonha e humilhação sofrida pelo povo da aliança. Isso tudo aconteceu por muitos anos e foi algo muito doloroso. Foram tantos anos de servidão, de um jugo humilhante e vergonhoso. Por quê? Porque o pecado faz isso. O pecado gera esse jugo. O pecado nos faz seus serviçais e nos coloca em exposição de vergonha e humilhação. Porque o pecado e a desobediência fazem isso com as pessoas. Ele destrói. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre Deus e nós e impede o Senhor de nos ouvir.
Porque não é Deus quem se afasta, como eu disse, mas nós nos afastamos de Deus. Por isso é importante entender que o pecado, ele é a desgraça na vida do homem, na vida da mulher, na vida das pessoas. Mas não o pecado em si. É o efeito que ele traz, o que ele causa e o poder que ele tem de destruir a vida. Mas é interessante porque Deus, com misericórdia e graça, Ele sempre dá a nós a chance, a oportunidade de nós mudarmos, tanto como filhos, como povo, não é? E mudar as estações da nossa vida, como acontece ou está acontecendo com Israel nesse período. Israel, quando perdeu a arca, entrou numa depressão social. Não foi um dia e 2 dias, foram muitos e muitos anos. Depois de 20 anos, a arca volta e ainda fica, não no lugar que ele devia ficar. Siló já estava destruído. Os filisteus provavelmente tinham destruído a arca, destruído o tabernáculo. Não tinha mais o lugar de adoração, mas a arca estava lá. Quando a arca volta, tem que ficar na casa de uma pessoa, porque ela não tem um lugar para se estabelecer. Não é? A arca fica longe de Siló, fica longe de Jerusalém. E eles estavam entristecidos, o povo estava entristecido. Mas o povo achava que a arca era o suficiente para mudar tudo, mas não foi há 20 anos atrás. Amados, entenda bem, hoje nós temos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, e para muitos ela representa a arca, porque aqui contém tudo o que nós precisamos, se nós aplicarmos. Mas há inimigos na nossa vida que a gente não vence com espadas humanas. A gente não vence, nós não vencemos com estratégias humanas. Para vencê-los, nós vamos ajustar a nossa vida, limpar, tirar o que nos colocou na mão do inimigo, tirar da mão dele aquilo que dá a ele o direito de nos acusar, de nos condenar, de reivindicar diante de Deus a nossa derrota. Porque o diabo tem na mão dele o poder que eu dou, que você dá, que nós damos. Israel deu a Filisteu o poder que eles deram aos filisteus quando pecaram, quando viraram as costas para a aliança, quando se prostraram diante dos Baalins de Baal e dos Astarotes. Quando nós maculamos a aliança, quando nós pecamos. E a Bíblia, clara, ela fala que o salário do pecado é uma pequena enfermidade, é isso? Ela fala que o salário do pecado é o quê? É a morte. Não é uma gripe, não é um Covid, não é um acidente de carro, não. O salário do pecado é a morte. Não existe outro. O pecado não cobra e não reivindica diante de Deus, de mim e de você, outra coisa que não seja a morte. Por isso que a Bíblia diz, o salário. E salário é devido a quem trabalha. Quando ele coloca a questão do salário, eles pecaram e eu tenho o direito de cobrar isso deles. Digo, Satanás falando isso para Deus. Mas alguém tem que pagar essa dívida. Quando nós negligenciamos a aliança, a gente se afasta de Deus. E o inimigo começa a oprimir, foi isso que aconteceu com Israel. Israel levou muito tempo para entender isso. Como muitos cristãos levam tempo, levam décadas para entender. Mas eu acho que ainda hoje, muitos continuam sofrendo por não entender isso. Israel lamentava demais a perda da arca. Eu lembro que uma vez conversando com o irmão, ele estava falando para mim assim, pastor, Deus já me usou muito. Eu falei, nossa, sério? Pastor, teve um tempo que, olha, Deus me usava demais, era algo muito tremendo, era poderoso. E hoje, querido, pastor, não sei o que aconteceu comigo, que o negócio foi degringolando. Cá para nós, que ninguém nos ouça. Se Deus te usava poderosamente e não te usa mais, você vai dizer que você não sabe o que aconteceu? Você consegue ser demagogo com você mesmo? Não dá, né? Se Deus um dia te usava e hoje não te usa mais,
porque eu acho que Deus me trocou pelo Zezinho. Não, Deus não te trocou pelo Zezinho, mas você pode ter trocado Deus pelo Joãozinho. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Quando nós estamos diante de Deus, Deus está em nós, Deus habita em nós. Então, somos nós que nos afastamos da luz. De manhã eu fiz aqui uma dinâmica que eu vou fazer agora. Há duas coisas que não podem... Cadê o meu pessoal aí, da luz aí? Apaga a luz para mim. Não, para apagar tudo. Isso. Tudo. Tudo. Lá na recepção, tudo. Lá, tudo. Isso. Quando você não tem luz, o que é que toma conta? Mas olha só, aonde começa a acender agora. Olha onde vai chegando a luz. Não tem como trevas morar. Ou você está na luz, ou você está na escuridão. Não existe muro para isso. Ou você brilha, ou você não brilha. Ou você está na luz, ou você está nas trevas. Ou você está em aliança, ou você rompeu a aliança. Israel havia rompido a aliança, e agora Samuel chega para eles e fala assim, olha, vocês, o que vocês querem? Nós queremos vencer os filisteus, a arca está lá. Ele falou, mas a arca não é suficiente, vocês precisam fazer algo que vocês não fizeram durante 20 anos. Porque veja, eles perderam a guerra, mas eles continuaram com os Baalins. Eles perderam a arca, mas eles continuaram com os Astarotes. Eles continuaram com as alianças erradas. Porque nós temos necessidade de adorar. O ser humano nasceu para adorar, ele tem necessidade. Se ele não puder adorar o Deus vivo, ele adora essa garrafa. Ele tem necessidade de adorar. Porque nós somos criados para adorar. Nós somos criados para isso. Então, se o homem não adora ao Deus verdadeiro, ele vai procurar a quem adorar. Vai adorar o dinheiro, vai adorar ele, vai adorar algo vai tomar o lugar de Deus na vida dele. Isso com certeza absoluta. E Israel estava triste, então Samuel chama Israel para uma conversa e diz, olha, tem algumas coisas que vocês precisam fazer. Algumas coisas que vocês precisam fazer se vocês quiserem vencer os filisteus. A primeira coisa que vocês precisam fazer é voltar para o Senhor. É voltar para a aliança, é voltar para a presença de Deus. Amados, a arca representa a aliança, a Bíblia representa a palavra de Deus, mas a palavra por si só, ela não muda a sua vida. Crer em Deus não muda a sua vida. Crer que Deus existe não muda a sua história. Hebreus 11:6 diz que a melhor maneira de nós agradarmos a Deus é crer que Ele existe. Sim ou não? Agradar. E que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Se nós não o buscarmos, se nós não nos dispusermos a buscar e ter uma relação com Deus, a ouvir e a obedecer o que Ele fala, desculpa, as coisas não vão mudar. Nós precisamos de orientação e nós precisamos andar dentro desse trilho. Então a primeira coisa que Ele diz para o povo está lá no capítulo 7, 3 e 4. Diz assim, então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, servi a Ele só, e então Ele os livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si aos Baalins, aos Astarotes, e serviram ao Senhor. Se eu quero que algo mude na minha vida, eu preciso de arrependimento e de conversão. Sabe, há quanto tempo você não ouve a palavra arrependimento? Aliás, desde que você passou pela cruz, quantas vezes você fez oração de confissão de pecado?
Você se prostrou diante de Deus, chorando, me falando: Deus, eu me arrependo do que eu fiz. Você entende que você precisa se converter de algum pecado na sua vida. Às vezes, amado, a gente percebe que a nossa vida está amarrada, que não vai, que está travado, e a gente acredita isso a algumas situações na vida, mas não para pensar: será que sou eu o grande entrave, o grande problema? Será que sou eu que estou impedindo o fluir de Deus e que através de Deus isso flua na minha vida? Quando uma torneira não abre, ou não tem água na central, não está correndo água, ou a torneira está entupida. E às vezes nós somos entupidos pelo pecado e o fluir de Deus não acontece na nossa vida. Mas o diabo é tão sujo que ele faz a gente pensar que não é nada disso. Samuel disse: vocês precisam mudar. Mas não é de qualquer maneira. Essa semana nós ouvimos, aliás, sexta-feira nós ouvimos o pastor pregando aqui, o Selegato, dizendo: Deus, ele é dono de tudo e ele tem tudo, mas tem uma coisa que ele não tem. E ele não tem, então ele pede para mim e para você o nosso coração. Ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. O meu coração, Deus não pega, ele pede. Se eu quero, por isso que ele diz: olha, você precisa se converter com todo o vosso coração. Porque aqui é a sede das nossas volições, das nossas emoções, das nossas vontades, dos nossos amores. Como é que a gente representa o amor numa imagem? Coração. Como é que a gente representa uma grande frustração? Coração quebrado, rachado. Como é que a gente representa a nossa paixão? Coração sorrindo, pode até ouro no coração. Não é assim? É o coração. Mas Deus não vai pegar, eu tenho que dar. Mesmo depois de convertido, pastor, sim, existem áreas da minha vida que, embora eu creia e eu entreguei minha vida para Jesus, mas é fato que eu não entreguei. Que eu ainda tenho alianças erradas, que eu ainda estou andando de forma errada. E isso dá legalidade para a ação do inimigo contra a minha vida. Por isso é importante que eu e você entendamos o que ele está dizendo para Israel. Vocês precisam mudar, mas vocês precisam tirar do meio de vocês, do coração de vocês, os Baalins, os Astarotes. Se até agora Astarote não fez nada, se até agora Baal não fez nada, se Baalim não fez nada, e vocês estão sofrendo, existe uma depressão social, uma tristeza profunda, você precisa mudar. Mas para isso você precisa se arrepender do pecado de vocês, ter consciência de que vocês pecaram. Quando Salomão construiu o templo, o Senhor disse para Salomão que se o povo um dia se afastasse e fosse disperso pelo mundo, mas arrependido, orassem voltado para o templo e se arrependessem, Deus mudaria. 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, preste atenção, porque a gente vive umas bobagens que não tem tamanho. Hoje de manhã eu falei, vou falar no final, preste atenção. Se o meu, eu vou falar novamente, se termina. Se o meu, quem aqui é povo de Deus? Amém? Ele diz: se o meu povo se converter, me buscar, orar, sair dos seus maus caminhos, então do céu, orar do céu, eu vou ouvir, vou perdoar e vou sarar a sua terra. O meu povo. Eu gosto demais desse Deus. Porque a gente confunde as coisas, mas ele explica em mínimos detalhes. Deus não tem aliança com o mundo, Deus tem aliança com você. É por isso que Israel, pastor, mas os pagãos faziam e não acontecia nada, não era? Eles adoravam Dagon, Astarote, os filisteus adoravam não sei o quê, não tinham nada. Cara, eu não tenho nada, sabe Deus falando assim, eu não tenho nada a ver com os filisteus, Israel, eu tenho aliança com você. Sabe quando você, mulher, pega umas gracinhas do seu marido, e seu marido fala assim: não, mas lá na empresa todo mundo brinca. Eu não quero saber de todo mundo, você é casada comigo.
Ponha-se no seu lugar. Ah, mas a esposa de fulano, o esposo de fulana, ela deixa. Elas que se virem com ele. Você não. Você aqui, ó. Olha lá. Acabei de dar uma pedrada em mim mesmo. Né? Dizem que peixe morre pela boca. Acabou de faltar ar para mim. Arrependimento. A igreja precisa de arrependimento. A igreja brasileira precisa de arrependimento. Os sacerdotes brasileiros precisam se arrepender. Se nós queremos que a glória de... Todo mundo fala de avivamento, porque nós estamos esperando o avivamento, o avivamento, o avivamento. E nós... Gente, o que o avivamento é? Presença de Deus. Sim ou não? O avivamento é presença de Deus. O que é que tira e rouba o avivamento? Pecado. Pecado. Quando nós oramos para que o pecado saia do nosso meio, a glória e a presença de Deus invade o lugar. Deus disse: Israel, se vocês não se arrependerem, se vocês não abandonarem as alianças erradas, se vocês não se converterem a mim, vocês não vão vencer os filisteus. Vocês precisam trazer a minha presença. Vocês precisam trazer a minha glória. Tem casa aqui que precisa trazer a presença de Deus para dentro dela. Tem pessoas que precisam trazer a presença de Deus para ela. Eu não estou falando de uma vida de emoção, eu estou falando de uma vida de fé. A presença de Deus traz conselho, traz orientação, traz direção. A presença de Deus traz vida e nós precisamos disso. Sabe, amado, isso deve acontecer de todo o coração, não é parcial. Romper com os deuses estranhos. Mas qual é os deuses, pastor? Eu não adoro Baal. Mas existem tantas coisas que tomam o lugar de Deus na nossa vida. Tem tantas coisas que tomam o lugar de Deus na nossa vida. Quantas desculpas nós damos para um monte de coisa? Porque as coisas se tornam prioridades. Aliás, a semana que vem, já vou fazer propaganda. É a semana que vem? É a semana que vem. Eu vou falar sobre amor. Ai, que coisa bonita. Eu vou falar sobre amor. Não perca, porque você vai ficar assustado. Pastor, você vai falar sobre amor ou você vai falar sobre surra? Não, vou falar de amor. Deus colocou algo no meu coração para falar sobre amor. O amor está no ar. A segunda atitude que ele pediu ao povo de Israel era a atitude que revela mudanças. Não adianta eu me arrepender, eu confessar o meu pecado, mas eu continuo na mesma. Eu não mudo. Ele diz: vocês precisam tirar os dedos, vocês precisam mudar. Olha que coisa interessante, no versículo 4 ao 6, lemos o seguinte: então os filhos de Israel tiraram dentre si os baalins e aos astarotes e serviram só ao Senhor. E disse mais: congregai a todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram em Mispá, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Deixa esse texto aqui. Eles separaram um dia para jejuar ao Senhor e confessar: nós pecamos. Vocês perceberam quando vocês leem o livro de Neemias? Quando Ananias chega de Jerusalém e Ananias pergunta: como que está lá? Fala: ixi, o negócio lá está feio. O povo está numa miséria. O povo está sofrendo. Os muros são derrubados, as portas estão queimadas, o templo está destruído, o negócio lá está feio, Neemias. O que Neemias vai fazer? Neemias vai orar e jejuar. É interessante você parar para pensar sobre isso. Por que, pastor, a necessidade? E aí quando ele vai orar, ele fala assim:
Os nossos pais pecaram e nós pecamos. Por isso nos sobreveio todas essas coisas. O meu pecado não tem poder para levar meu filho para o inferno. Mas o meu pecado tem poder, as consequências do meu pecado, para amarrar a vida do meu filho. Vou repetir. O meu pecado, o pecado que eu cometo, e eu não cometo, em nome de Jesus, Senhor, me perdoe, mas que se eu cometer pecado, o meu pecado, não tem poder para levar o meu filho para o inferno, mas as consequências do meu pecado podem trazer marcas, feridas e amarrações para o meu filho, até que ele entenda, até que ele peça perdão a Deus também. Ele vai sofrer consequências. E é isso que Neemias faz. Nós pecamos. Nossos pais pecaram, por isso nós estamos no cativeiro. As crianças que nasceram no cativeiro, que culpa que elas tinham? Culpa nenhuma. Ei, o povo de Deus é um povo inteligente, a gente precisa parar e pensar. Não é só caminhar com o coração, é com a razão também. A nossa fé é uma fé inteligente, ela pensa. Nós vamos refletir. E eles estão jejuando, e por que eles estão jejuando? Eu ouço as pessoas falarem assim, algumas delas, hoje a Bíblia não exige mais que nós jejuemos. Paulo não jejuava? Paulo raspou a cabeça fazendo voto. Paulo jejuava. Na tempestade. Você imagine você numa tempestade no meio do mar. Numa tempestade no meio do mar. E você ficar 14 dias sem comer. Eles jejuaram durante 14 dias numa tempestade no meio do mar. Fala a verdade, no meio da tempestade, o que você quer? Eu posso falar? Não. Eu não sei se eu vou sair daqui com... Teve gente, que aprontou 1001 na pandemia achando que ia morrer. E aí a pandemia passou, a pessoa escapou, falou, Senhor, me perdoe, Senhor. Mas e se você morresse, miserável? Na pandemia, como é que ia ser? Jejum. O povo foi buscar ao Senhor, mostrar a atitude de que mudaram, foram buscar a santidade do Senhor, eles jejuaram, eles jogaram água, e esse é um sinal também de humilhação, de fragilidade. Eles não quiseram beber a água, eles estavam jogando a água, dizendo, Senhor, nós queremos consagrar a nossa vida ao Senhor, nós queremos agora nos entregar a Ti. Nós queremos renovar com o Senhor a aliança, a atitude de que de fato houve uma conversão, houve um arrependimento, houve uma mudança de coração, porque quando muda coração, muda postura, muda comportamento. Nós não vamos trazer a presença de Deus simplesmente dizendo, ora vem Senhor Jesus, eu quero a sua glória, a sua presença. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você, um louvor abençoado, um louvor que gera quebrantamento, um louvor que gera contrição, ele te prepara para um momento de arrependimento, mas é na hora que não tem música e que o som da vida toca, é que você vai mostrar para Deus se você mudou. Israel muda. Sabe por quê? Porque jejum não muda o coração de Deus. Não, pastor, não. Jejum muda o meu coração. Jejum muda a minha disposição diante de Deus. Eu falei que uns dias desses eu estava em jejum nesses 21 dias, não é? E tinha dia que as pessoas conversavam comigo, eu via um negócio e eu começava a chorar. Eu ouvia uma coisa e já chorava. Falei, Deus, afinal de contas eu sou cabamacho. O homem não chora. Não chora pouco, né? O espírito quebranta. Você fica sensível. Aí quando Deus fala, você está pronto para ouvir, para receber direcionamento. E quando eles estavam nessa atitude, os inimigos se levantaram. Porque é sempre assim. Você já percebeu? Essa experiência é minha, gente. Eu não sei se você já passou por isso. Você está com uma vontade terrível de comer um bolo. Sabe aquele bolo? Quem gosta? Eu gosto de bolo de cenoura sem cobertura de chocolate. Hashtag fica a dica. Né? Mas
Aí o cara vem e coloca aquele bolo de chocolate, aquele bolo de cenoura na sua frente. Vai tempo que você não come, você está com vontade. Aí você fala, Senhor, essa semana eu vou jejuar. E você entra. Daqui a pouco vem um irmãozinho, uma irmãzinha. Pastor, Deus tocou no meu coração e eu fiz esse bolo para o Senhor. Irmã, eu estou em jejum. Ainda ela fala assim, que pena, né? Mas eles comem. O bolo é meu, como eu não posso comer porque eu estou em jejum, ela mesmo já deu para os outros o meu bolo. Não é? Por que, gente? Pastor, é o inimigo? Não, não é o inimigo. Mas há uma permissão de Deus para saber até onde você está disposto a ir. O inimigo estava lá e de repente o que eles fizeram? Uma coisa que eu e você precisamos fazer. Sabe por que muitos de nós e muitos crentes caem? Porque eles não têm intercessores. Eles foram buscar intercessores. Então a outra dica, o outro ensinamento para nós voltarmos para a presença do Senhor é também ter pessoas que oram por nós. Essas pessoas ajudam a trazer a presença de Deus na nossa vida. Amado, ter pessoas que... Quem é a pessoa que ora por você? Aliás, quem é a pessoa que ora por você, que você sabe que ora? Pastor, eu não tenho, eu só tenho o Espírito Santo. Não espiritualiza não. Quem é a pessoa que você sabe que ora por você? Sabe que ora? Você pode ter certeza que seu pastor ora por você. Mas é difícil nominar todo mundo, sim ou não? Mas quem é aquela pessoa que fala assim, Senhor, eu estou apresentando o Alex e a Lili diante do Senhor hoje. Senhor, eu estou apresentando o Edmar diante do Senhor agora, Pai. Ele é meu amigo, ele é teu filho, ela é tua filha, aquele casal, Senhor, os seus filhos, Senhor, a família. Pai, eu vou separar esse tempo para clamar pela vida dele, Senhor. Se está tudo bem, confirme que continue bem, mas se não está, Senhor, fortalece, traz a tua presença. Quem é a pessoa que você sabe que ora por você? Pastor, o senhor quer saber? Não, eu quero saber se você sabe. Quem é a pessoa que intercede pela sua vida? Você tem os pastores que oram por você? Com certeza nós oramos. É nosso papel orar por você. Nós somos chamados para isso. Nós estamos aqui para isso. Nós somos o Samuel desse tempo. E de interceder. Mas quem é a pessoa, o amigo, o companheiro, a companheira, a pessoa que você sabe que ora e que clama pela sua vida, se é de madrugada, se é meio-dia, se é tarde, não importa, mas você sabe que essa pessoa tem você no coração e ela ora pela sua vida, ela clama diante de Deus pela sua vida. Pelo menos uma vez por semana ela te apresenta diante de Deus. A sua IC, quem é o irmão que ora por você lá? Sabe, amados, eu estava aqui no sábado à noite, aqui na ministração, o filho do pastor Júnior, nós estávamos no momento aqui do avivamento, né? O filho dele levanta, vem me dá um abraço, fala assim, pastor, eu te amo tanto, eu tenho uma admiração tão grande, eu estava sentado ali, e Deus tocou no meu coração de eu orar pelo Senhor, eu posso orar pelo Senhor? Falei, meu querido, isso já está atrasado. Abracei ele, e ele começou a orar, e ele me abençoou, e ele profetizou na minha vida. Eu senti isso de uma maneira tão forte, pastor, mas eu aprendo que as pessoas não podem ficar profetizando na minha vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido, se essa pessoa é um crente, é um servo, é uma serva de Deus, ela pode orar por você, mas e se ela orar de forma errada, pastor, sobre filho de Deus, não vale encantamento, nem praga vai chegar na tua casa. Se a pessoa orar pela sua vida e orar errado, Deus mesmo já detona tudo ali e fala, essa eu não recebo. Mas eu preciso ter humildade. Eu não. Não é qualquer pessoa que põe a mão sobre mim. Eu também não tenho, não é qualquer pessoa que põe. Eu não estou falando que você tem que chegar lá no bar, pegar o cara do bar e falar, você pode pôr a mão. Se você não puder, já põe a garrafa aqui e ora. Estou falando disso. Eu estou falando de pessoas
que você sabe que está na igreja. Pessoa, mas pastor, eu não sei a vida dela. Ô querido, vai pede um raio-x da vida dela. Lógico que você não sabe, mas o Espírito Santo sabe. O Espírito de Deus sabe. E sabe o que ele vê? Quando você fala assim, ele ora por mim, e ali na hora ela está orando, o Espírito Santo vê em você humildade. Ele não quer saber como que a Lili está, ele quer saber que você pediu para ela orar, porque você acredita que Deus ouve oração e Deus responde oração. A gente tem medo. Pastor, e lá nascer, eu posso pedir para... Gente, você está num ambiente profético. Você está num ambiente de presença. Você está num ambiente que a glória de Deus está ali. Sabe, aquela irmãzinha que está lá simplesinha, que você fala, será que ela sabe orar? De repente ela fala assim, Deus, abençoe a minha irmã, que eu nem sei o nome dela, mas ela pediu para orar, Senhor, abençoe ela em nome de Jesus. Aí, nossa, uma oração dessa é melhor nem receber. Aí naquela semana as coisas mudam, coisas começam a fluir, que estava amarrado, desamarra, você fala, eita Deus que me abençoou essa semana, é porque o pastor orou. Não é porque o pastor orou, é porque aquela irmãzinha disse, Deus, abençoe a minha irmã, para que ela seja abençoada. Nós vamos ter mais humildade e falar para as pessoas, você pode orar por mim? Senão a gente fica sozinho. Quando o inimigo se levantou, queridos, olha o que eles fizeram, Samuel 7, de 8 a 11. Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia um grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus e os feriram até debaixo de Betcar. Queridos, a importância da intercessão, a importância de pessoas que oram por nós, a importância de a gente entender, sabe, a IC não é só um lugar onde a gente estuda a palavra, é um lugar onde a gente traz o céu para a terra, para aquele ambiente, a gente chama a glória de Deus, as pessoas vão orar, você vai impor as mãos sim sobre um ou outro e nós vamos abençoar. Pastor, aquela pessoa que não tem Jesus, ela está ali para receber, você vai impor as mãos, você vai fazer um avivamento naquele lugar, porque a presença de Deus tem que acontecer ali. Tem gente que vai para a IC e já vai assim, ó. Ai meu Deus, hoje eu vou para a IC. Aí a irmã, o irmão recebe. Oi minha irmã, que bom ter você aqui. E é? Olha, hoje eu não estava com vontade de vir, mas tem uma coisa que me disse, vai. Uma coisa que me disse, vai. Não é nem o Espírito Santo, é uma coisa. Mas eu estava lá em casa, assistindo lá a televisão, aí uma coisa falou para mim assim, tem gente que não sabe quem é essa coisa. Já pensou? Como é que fica Deus? Eu falo assim, minha filha me chamar de coisa. Imagine a Fernanda chegar para a mãe dela e falar assim, ô coisa. Isso é horrível. Mas é por quê? Porque as pessoas confundem intimidade, mas elas também não sabem. Sabe, gente, quem traz a glória... Tem gente que fala assim, pastor, nós estamos esperando o avivamento. Eu tenho certeza que um dia vai chegar. Avivamento não vai chegar, a não ser que você busque. Avivamento não vem pelo correio. Os grandes avivamentos que aconteceram no mundo, a gente conta a história dos avivamentos, mas não vê os bastidores de homens e mulheres, meses, anos de joelho prostrado, orando, buscando avivamento para que Deus fizesse algo. País de Gales, o próprio Brasil, Rua Azusa. Avivamento na sua casa, você diz, joelho no chão.
Você quer que o seu filho se converta, que a sua mulher mude, que o seu marido mude? Joelho no chão. Precisa de arrependimento. O arrependimento traz a presença de Deus, a atitude de que nós mudamos, faz com que Deus veja, puxa vida, ele mudou. Mas, amados, nós precisamos de pessoas que oram por nós. A igreja precisa de pessoas que oram. Nós precisamos voltar à prática da oração. Aprender a orar. Aprender a ouvir a voz de Deus. Aprender a clamar ao Senhor. Aprender a entrar no seu secreto e falar, Deus, fala que o teu servo ou a tua serva quer te ouvir. E Deus dá instruções e direção. A quarta coisa que nos leva a trazer a presença de Deus é gratidão. Reconhecer. Israel perdeu a arca em Ebenezer. Israel perdeu a guerra no campo de Ebenezer. Mas olha o que diz no versículo 12. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou-lhe Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Aonde eles caíram foi onde eles se levantaram. Aonde eles tombaram foi onde Deus os colocou de pé. Isso é gratidão. É reconhecimento da graça e da bondade de Deus. Se nós queremos trazer a presença de Deus, amado, nós precisamos de arrependimento e conversão, sim. Nós precisamos mostrar atitude, sim. Nós somos de pessoas que oram por nós, para que a presença de Deus se confirme na nossa vida, que as nossas lutas, as nossas guerras, nós precisamos vencer, que as nossas batalhas a gente possa vencer e superar, mas nós vamos aprender a ser grato ao Senhor, ter gratidão no nosso espírito. Sabe, e como que eu expresso gratidão a Deus? Tem N maneiras, mas não é só, Senhor, muito obrigado, eu te louvo por isso. Dê ao Senhor algo que te custe, entregue ao Senhor algo que tem valor, aprenda a ser grato ao Senhor, sacrifique ao Senhor tempo de oração, tempo de leitura, tempo de consagração. Faça jejum de gratidão ao Senhor, se consagre a Ele, porque a presença do Senhor, amado, vai fluir na sua vida. E você vai entender que o propósito de Deus começa a se cumprir na sua vida. Viva e revele o tamanho da sua gratidão pela graça, pela bondade contigo. Reconheça a imensidão do amor de Deus, a bondade com você. Se comprometa com Ele. Deus não te abandona. E quando você diz Deus, Ele responde, fala filho, eu estou aqui. Pronto para dar uma resposta do Senhor para a sua vida. E é isso que você precisa fazer nessa noite. Trazer a presença de Deus. Sabe, amado, nós estamos vivendo um tempo de uma nova estação. Mas se nós queremos uma nova estação, a gente não pode continuar vivendo na estação velha. Se nós queremos uma nova vida, a gente não pode continuar com os padrões da velha vida. Se nós queremos algo novo, a gente não pode continuar com o sistema velho. Nós precisamos de algo novo que vem do céu. E essa nova estação, ela renova a nossa vida. Mas para isso a gente precisa se arrepender. A gente precisa se converter. A gente precisa mudar. Nós precisamos de pessoas que orem por nós. E a gente precisa sair e buscar essas pessoas. Sabe, ter relacionamento, ter amigos de fé, amigos, irmãos, que podem falar assim, olha, você pode ser meu intercessor? Eu gostaria muito que você fosse o intercessor da minha vida, orasse por mim. E às vezes você já tem 1000 pessoas por quem você ora. Se você não pode, você precisa ser honesto. Falou assim, olha, eu posso orar por você, mas eu não quero me comprometer de ser o seu intercessor nominal, porque eu tenho um monte de pessoas por quem eu oro. Não fala assim, não, eu vou orar. E não ora, você está pecando. Nós precisamos, amados, chamar isso. Isaías 55:6 diz assim, busque o Senhor enquanto você pode achá-lo. Invocai-o enquanto está perto. Nós precisamos invocar esse Senhor. Nós vamos buscar esse Senhor. Nós vamos estar na presença desse Senhor. Nós precisamos desse Deus na nossa vida. Ele é quem sara as nossas feridas, sim. É Ele quem transforma o nosso tempo de vergonha e dor em tempo de honra e alegria e vitória, sim. Mas temos de querer. Temos que querê-lo. Porque Deus, Ele sempre quer. Você precisa fazer isso hoje. Precisa tomar essa atitude hoje.
Feche os seus olhos por um instante. Eu quero fazer uma pergunta para você. Como que está a sua vida com Deus? Você já participou hoje do louvor, da adoração, da celebração? Você participou da ceia do Senhor? Aí na sua casa você acompanhou? Mas há quanto tempo você não faz uma oração de arrependimento? Aliás, há quanto tempo que você nem ouviu falar em arrependimento? Fala, Senhor, me perdoe. Você preferiu jogar no esquecimento. Há tantas coisas da qual você precisaria se converter e você não se converteu. E você percebe que as coisas não fluem na sua vida? E você fala, parece que Deus não me ama. Será que Ele não te ama? Ou é você que não está amando a Ele nem a si mesmo? Quais são as atitudes que você tem tomado? Pelas atitudes que você tem tomado, pelo comportamento, você acha que Deus pode acreditar que você de fato é uma pessoa que nasceu de novo? Que tem uma vida com Ele? Quem é a pessoa que você presta conta, ou seja, que ora por você, que clama por você? Sabe, pessoas que oram mesmo, que buscam a sua presença. Amados, eu tenho intercessores, tanto aqui dentro da igreja pela minha vida, como eu tenho um homem chamado pastor Antônio, ele ora por mim, pela minha esposa e pela minha família todos os dias. Todos os dias. De segunda a segunda. O pastor Carlos Buch lá de Venceslau, todos os dias. Ele manda a oração para mim todo santo dia. Ele ora por mim. Ele ora pela comunidade Batista Manaim. Eles dois oram todos os dias. O pastor Luiz Carlos. Tantas pessoas, como nós temos os pastores aqui. Mas quem é que ora pela sua vida? Diz para você mesmo. Pastor, eu não tenho uma pessoa que ore por mim. Talvez você venceria muitos pecados se você tivesse um intercessor em favor da sua vida. Alguém que você pudesse ouvir, um homem, uma mulher de Deus. Alguém que pudesse ter uma palavra de Deus para você. Talvez você precise disso, para que a glória de Deus volte para a tua presença, para a tua vida. Você precisa mostrar a atitude de que você mudou. Você precisa sim, amados, de gratidão. Vivemos um tempo em que a ingratidão, eu acho que é o maior pecado da igreja. Acho que o maior pecado da igreja é o pecado da ingratidão. Mas eu quero que nessa noite algo novo aconteça na sua vida. Eu quero que nessa noite algo novo aconteça na vida da igreja. Eu quero que a partir de hoje você saia daqui dizendo, eu quero a presença de Deus na minha vida. Não importa se faz 5 anos, se faz 10 anos, se faz 2 anos, que você não tem experimentado. Eu quero que você experimente da presença de Deus na sua vida. Eu quero que você viva essa presença na sua vida. Eu não quero que você seja imbuído ou tocado por um espírito de religiosidade. Eu quero que você seja movido por uma pessoa chamada Jesus Cristo que morreu por você. Eu quero que você tenha alegria no Espírito Santo que habita em você todos os dias. E para isso você precisa falar, Deus, eu quero isso para a minha vida. Eu preciso disso na minha vida. Aleluia. Eu não vou fazer apelo hoje, até porque nós não temos tempo para isso. Mas eu quero, querido, que você que quer que eu ore por você, fique aí em pé. E eu quero orar por você, eu quero encerrar esse culto para ir para a segunda parte desse culto hoje. Nós temos um culto pouco alongado. Mas se você quer a presença de Deus e você está disposto a viver esse processo, eu quero que você se coloque de pé aí aonde você está. Eu quero que você se coloque, eu quero orar por você. Eu quero daqui pedir para Deus falar ao seu coração de uma forma poderosa. Aleluia, Pai. Aleluia. Fala aí, eu quero o avivamento, que é a presença e a glória de Deus na minha vida. Amém? Pai querido e eterno, aqui está a tua igreja, aqui estão os teus filhos. Aqui, Papai amado, está o teu povo. Filhos e filhas amados do Senhor. Pessoas, Pai, especiais do Senhor. Homens e mulheres por quem Jesus morreu, entregou a sua vida. Pai, eu me coloco junto com eles dizendo, eu quero me arrepender todos os dias. Eu quero me converter ao Senhor, Papai amado, e quero que o Senhor me dê um coração pronto para o arrependimento, um espírito quebrantado. E eu não peço só a mim, mas eu peço aos teus filhos, à tua igreja, às famílias aqui representadas.
Nós queremos, papai amado, que as nossas atitudes reflitam diante do Senhor que nós realmente estamos mudando e nós estamos lutando para mudar. Nós não queremos alianças erradas, nós não queremos caminhos tortuosos, nós queremos o Senhor, nós queremos a Tua presença. Tu és o nosso bem, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso maior patrimônio, Tu és o nosso tudo, Senhor. Tu és o suficiente para nós, ó Deus. E os santos, os meus irmãos, nós temos neles alegria, nós temos neles prazer. Apesar de humanamente nos frustrarmos uns com os outros, nós queremos, papai amado, continuar amando, acreditando, confiando e crescendo juntos. Porque nós não queremos aliança com outro Deus, com Deus desse mundo. Não queremos aliança com Baal, com Astarote, com Mamon. Nós queremos aliança com o Senhor. Pai, levante homens e mulheres que orem por nós. Pessoas que intercedam pelas nossas vidas, pessoas que tenham o nosso nome cravado no coração delas para lembrar de nós, para orar por nós, para interceder por nós e pela nossa casa. Ah, Senhor, mostre a cada um dos seus filhos, aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa que vai tê-los no coração para orar por eles. Nós como igreja já oramos, nós como igreja já clamamos, nós como pastores oramos, Senhor. Mas nós precisamos de pessoas que oram especificamente por nós. Papai, levante esse homem, levante essa mulher, levante esse irmão, essa irmã que faz isso, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. E que a sua igreja expresse essa gratidão todos os dias, essa alegria de viver, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, e eu abençoo os teus filhos, eu abençoo a tua igreja, e eu declaro, assim como Israel, quando voltou para o Senhor, venceu os filisteus, e eles nunca mais se levantaram contra o teu povo, assim nós declaramos, Senhor, que os nossos inimigos já caíram por terra, Senhor, que, ó Deus amado, Satanás não tem poder sobre a nossa vida, que o pecado não vai reinar sobre nós, que nós somos mais do que vencedores, que a glória do Senhor está na nossa vida, que o Espírito do Senhor habita em nós, e nós somos do Senhor, e o Senhor é nosso Pai, e nós somos uma igreja forte e vencedora, filhos fortes e vencedores, em nome de Jesus, amém e amém. Dá uma salva. Obrigado por assistir mais um dos nossos cultos online. É muito bom ter você conosco. É muito bom poder contar com você do outro lado, mas queremos você aqui, visitando a comunidade Batista Mahanaim. Portanto, vem conosco, os nossos cultos acontecem aos domingos, às 8 horas da manhã e também às 18 horas, comecinho da noite. Aonde nós ficamos? Aqui, na Avenida Cruzeiro do Sul, 360, Roxidale, Osasco, São Paulo. É sempre um prazer poder, junto com você, adorarmos e celebrarmos o Senhor em comunhão, ok? Nos acompanhe e continue nos acompanhando nas nossas mídias sociais. É muito bom ter você nesse caminho, nesse processo. Uma ótima semana. Deus abençoe a sua vida, família, trabalho. Até a próxima.